Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Moura, faço parte aqui do AWS User Group Goiânia. Estou aqui com o Felipe. Faz uma apresentação aí para a gente, Felipe. Show de bola. Felipe aqui do User Group de Minas. Reiterando Show de bola. para todos, né, Rafa? Todos ficam bastante à vontade aí conosco. Espero que tenham gostado da primeira de cara, porque vem mais coisa legal por aí. Isso aí. Bom, pessoal, só lembrando algumas coisas, tá? A questão de dinâmica do Kahoot. Depois dessa apresentação, a gente vai ter um Kahoot para sortear alguns créditos da AWS, tá? A gente está aqui com a premiação aí de 50, 25 e 10 dólares, então fiquem de olho aí, que é depois dessa apresentação do Alexandre. E ali perto do final da palestra também vamos ter uma avaliação do palestrante e da sua palestra. Então é muito importante que você dê o seu voto na enquete para a gente saber, né, como é que está o andamento do evento e poder melhorar para vocês tudo aí, tá bom? Bom, vamos para a nossa próxima palestra agora, que é criação e datação de um Data Lake na AWS, já vou adicionar aqui, Alexandre Lopes, Bom, Alexandre, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, certo? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Bom, a gente vai deixar o palco com você, se puder fazer uma breve apresentação aí pra gente, e quando quiser compartilhar a tela, só mandar aí e vamos lá, tá? Acho que minha tela já está compartilhada, inclusive. Já tá? Consegue ver aí? Show de bola, é isso aí. Tá. Então, boa tarde a todos, muito obrigado primeiramente a vocês aí por estarem dando essa oportunidade, por estar fazendo esse evento. Você também do outro lado que está assistindo essa palestra aí, tirar um pedacinho do seu sábado aí para acompanhar a gente, muito legal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiver algum problema do áudio, por favor, comente aí e fale que eu dou um jeito de dar uma olhadinha no que está acontecendo. Pois bem, o tema de hoje, pessoal, é criação e datação de um Data Lake na AWS. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, da stack de dados do AWS, como que funciona, como que as empresas, né, estão fazendo os Data Lakes no AWS. E, sendo um pouquinho mais específico, vamos entrar aqui na nossa agenda. Então, a gente começa com a introdução, a gente vai falar o que é um Data Lake para você entender. Eu sei que muita gente não trabalha tanto com stack de dados, mas nos últimos anos aí tem ouvido bastante sobre Data Lake, sobre plataforma de dados, né? Por que as empresas estão tão interessadas hoje, né, no mundo de hoje, a criarem Data Lakes, a estarem criando, extraindo valor dos seus dados, né? A gente vai falar também do ecossistema de um Data Lake, que é a plataforma de dados, tudo isso que envolve um Data Lake, e é importante frisar também, a gente vai estar falando. Os princípios e a arquitetura de um Data Lake são bastante importantes para vocês também. Só um minutinho que eu tenho que começar meu timer aqui. E também a gente vai falar um pouquinho das camadas do Data Lake, né? As diferentes camadas que a gente tem no Data Lake, ingestão de dados, processamento e análise de dados. Vamos falar também do Lakehouse, que é uma nova arquitetura, um novo paradigma de Data Lakes que vem surgindo aí e que tem sido muito utilizado aí nas novas plataformas, que são bastante importantes, que é uma arquitetura nova que vem aprendendo com os erros, né, com alguns problemas que a gente tinha no Data Lakes. E eu vou dar também alguns exemplos de arquitetura, né, para vocês terem uma ideia do que tem sido usado no mercado, o que a gente tem trabalhado no mercado, né. Os objetivos aqui hoje, né? Então, é entender melhor as arquiteturas de Data Lake, como que isso funciona, né? Vou estar falando, e é muito importante frisar, tá, galera? Eu vou estar falando aqui, mostrando coisas que eu aprendi com a minha experiência, mas não existe receita de bolo, né? No final das contas, eu acho que o grande diferencial de um profissional é saber entender os requisitos do cliente, saber unir essas ferramentas para trazer a solução que mais se adequa ao seu cliente, que mais traz valor para aquela empresa que está trabalhando. Então, é muito importante, embora não exista receita de bolo, né? Você se basear nas arquiteturas de referência, você entender o que é usado, né? E adaptar baseado nisso, sempre usando as melhores práticas. Então, um dos objetivos também é acelerar as melhores práticas, passar conhecimento para vocês, experiência do que a gente tem feito, para vocês entenderem um pouco melhor de como é feito isso, né? E, finalmente, aprender com o erro do passado, né? O que já foi feito errado por aí? Quais são os problemas que as empresas têm enfrentado, né? Para vocês entenderem um pouco mais como que é isso. E esse é um dos nossos objetivos de hoje também. Então, falei para caramba, mas nem me apresentei. E esse sou eu aí. Meu nome é Alexandre Lopes, eu moro atualmente em Vancouver, no Canadá,
Trabalhei a maior parte da minha carreira em Belo Horizonte, então acompanho muito o AWS User Group de Minas Gerais, né? Atualmente eu trabalho na Databricks, para quem já é da área de dados, talvez conheça que é a empresa dos criadores, né, do Apache Spark, que hoje é uma das principais ferramentas aí de processamento, a principal engine de processamento de Big Data do mercado. O meu cargo lá, eu sou um Resident Solutions Architect, que basicamente é um arquiteto de soluções de dados para pós-vendas, tá? Eu também sou a AWS Community Builder na área de dados e tenho aí 11 certificações AWS também, que são todas que estão disponíveis no momento aí para se obterem, né? Se vocês quiserem até saber mais sobre certificação, aqui que vai também meu canal no YouTube. Eu tenho um canal lá onde eu falo até como que foi minha jornada para tirar a certificação, falo bastante sobre isso. Eu gosto bastante de espalhar o conhecimento e contar para as pessoas um pouco da minha jornada também, né? Tenho meu blog também, Aprendizagem de Máquina, onde eu coloco muita coisa de dados, e estejam livres aí para se conectar no LinkedIn também, quem quiser, tiver interesse também, não deixe de compartilhar lá. E essa foto aí é eu aí no Canadá, tá? Não estou querendo desencorajar ninguém de vir, ou se você quer passear ou não, mas é assim que é a realidade por aqui. Lógico que no inverno nem sempre é assim, né, pessoal? Mas esse aí é um dia típico nosso aí no Canadá, para vocês terem ideia de como que é a vida aqui. Então, vamos lá. O que é um Data Lake, né? Essa foto eu queria que todo Data Lake fosse assim. Para quem não conhece, esse é o Peito Lake em Alberta, é um lago muito bonito que tem aqui no Canadá, né? Mas eu tirei essa foto aí para toda pessoa, toda empresa queria que seu Data Lake fosse bonito e organizado, né? Mas o Data Lake ele nada mais é do que um local central que vai armazenar uma grande quantidade de dados. O Data Lake ele principalmente usa Object Storage como o S3, né? Não foi assim no princípio. No princípio era o HDFS, né? O Hadoop File System, para armazenar os seus dados, né? Então, hoje em dia, os Cloud Data Lakes, né, os Cloud Lakes baseados em cloud, a gente usa o Object Storage, o S3, que é um storage extremamente barato, né? E esse é o grande lance do Data Lake, porque você consegue acumular uma grande quantidade de dados num storage barato, como o S3, e você também consegue, com as engines de dados, você consegue fazer o processamento. Eu vou falar um pouquinho mais desse tópico. Mas muita gente, às vezes, confunde um Data Lake, e muitas vezes o termo se confunde, né? E eu queria frisar um pouco mais nesse slide aqui, que nada mais é o Data Lake que essa camada, essa camada de storage que você está utilizando, organizada em pastas. É um conjunto de pastas, galera, com arquivos salvos lá dentro, né? Isso é o Data Lake, tá? Mas, geralmente, o Data Lake por si só ele não é interessante para a empresa, porque a empresa não consegue fazer nada com um monte de arquivos salvo no S3, né? E aí o que a gente vai falar sobre isso? Primeiramente, antes de entrar no ecossistema, eu queria apresentar para vocês, né? Por que as empresas estão procurando hoje criar um Data Lake, né? Qual que é a função desse repositório? Para que você vai ficar enchendo de dados no seu S3, né? Então, primeiramente e mais importante, né? O Data Lake ele serve para centralizar, consolidar e catalogar os seus dados. Seria os dados num local só, né? Para você poder fazer machine learning analytics. As empresas precisam disso, né? As empresas hoje querem ser data-driven, né? Dirigidas a dados, querem ter uma estratégia de dados. Então, elas precisam que os seus silos de dados, então, porque nas empresas acontecia muito isso, de cada empresa ter o seu departamento, você ter ali seu banco de dados no departamento X, departamento Y, e com o crescimento da ciência de dados, com o crescimento da necessidade de se desenvolver algoritmo machine learning, os profissionais começaram a chegar lá e não conseguiam acessar o dado nenhum e ficava preso ali nesse buraco negro, né? Que é os dados das empresas, que você vai num lado, vai num departamento, vai em outro, e não consegue achar e não consegue fazer nada, porque a política era muito complicada, porque os dados eles estavam em diferentes fontes, eles estavam em diferentes lugares e eram bastante difíceis de ser analisados. Aí o Data Lake é a solução para isso. Você cria o que a gente chama de source of truth, né? Uma fonte de verdade, uma fonte principal, onde você vai colocar todos os seus dados lá dentro, e a partir disso você consegue fazer as suas análises muito mais rapidamente, você consegue fazer o cruzamento das informações de diferentes fontes de dados das empresas.
Então, essa foi a grande sacada do Data Lake. Esse foi o problema que o Data Lake veio para resolver, né? Democratizar os dados com a ferramenta self-service. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o ecossistema do Data Lake é muito simples, como você tem um storage igual o S3, que é bastante flexível, você plugar diversas ferramentas para fazer a análise desse dado. Porque seu dado agora está num local só, você só precisa de uma ferramenta que vai estar conversando com o seu storage, né? O que é a forma mais simples hoje de você acessar os seus dados. Então, dessa maneira, isso habilita as empresas, né, a fazer a democratização das ferramentas, né? Então, se você é um cientista de dados, você precisa treinar os seus algoritmos de machine learning, você consegue facilmente acessar os dados. Se você é um engenheiro de dados e precisa fazer o processamento de ETL, né, fazer transformações dos seus dados, você consegue também facilmente acessar, né, o seu Data Lake. Então, essa é uma grande vantagem do Data Lake, por isso que ele resolve esse problema também, né? Integrar diversos formatos e fontes de dados de uma forma simples e fácil, né? Então, a área de Analytics, antes dos Data Lakes, ela era muito focada em Data Warehouse, que inclusive tinha um custo bastante alto na época, embora isso tenha mudado um pouco. Uma coisa que não mudou é que os Data Warehouse hoje eles são focados em dados estruturados, né? E o Data Lake, ele é mais democrático. No Data Lake você consegue processar vídeo, você consegue processar áudio, você consegue processar fotos, né? Então você tem processamento de diversos formatos de forma simples, porque você colocar um vídeo no storage é bastante simples e fácil também, porque é a forma mais básica, né? Porque é muito básico usar um Data Lake, usar um storage de armazenamento para gravar vídeos e dados. E dessa maneira você consegue alinhar mais, né, com coisas mais novas, que são a ciência de dados e o machine learning, né, para você desenvolver modelos de machine learning num Data Lake, para você fazer processamento de imagem, é necessário que se tenha um storage que seja compatível com isso. E o Data Lake é esse lugar onde você vai poder combinar, né, processamento de imagem com processamento de dados estruturados, inclusive, e com processamento de dados semi-estruturados também, tá? São 3 níveis de estrutura. Você tem o dado que não é nada estruturado, que pode ser vídeo, que pode ser áudio. Você tem o totalmente estruturado, que são tabelas, né, dados de banco de dados, e você tem os semi-estruturados, que podem ser JSON e outros formatos por aí. Então, ciências de dados e machine learning acaba sendo o objetivo final de muitas das empresas que estão buscando, né, a ter o seu Data Lake, a fazer o seu Data Lake. Então, mas como que você faz? Se o Data Lake é só storage, e esse é um slide para a gente pensar, né? Como que a gente faz tudo isso só com storage, né? Porque não dá, você precisa processar os seus dados, você precisa de muito mais coisa, né? E é por isso que a gente frisa, né? Que, na verdade, quando você quer, a empresa fala, eu quero fazer um Data Lake. Ninguém quer fazer só um Data Lake, né, galera? Você precisa de um conjunto de ferramentas que vai te ajudar a fazer o processamento disso aí. Então, quando se fala um Data Lake, às vezes algumas empresas, eu quero montar um Data Lake, geralmente, o que elas querem dizer é que eu quero montar um ecossistema de um Data Lake, ou eu quero montar uma plataforma de dados. Talvez esses sejam os termos mais corretos, mas isso é uma coisa bastante importante, né, quando você está trabalhando, se você é engenheiro de dados, se você é um cientista de dados, inclusive, essa é uma das maiores dificuldades para vocês aí que estão começando em empresas que não têm muita experiência na área de dados, né? Muitas vezes a gente acha que é bem claro para nós, né? Mas quando você chega nos executivos, nas pessoas que não estão diretamente ligadas na área, o mais importante é primeiro esclarecer o que é cada um desses itens aí, cara. Então, já vi bastante vezes aí, pessoal, trocando Data Warehouse com Data Lake, plataforma de dados. Então, vamos montar. Um dia o executivo acorda pensando em montar um Data Warehouse, outro dia um Data Lake, e acaba que fica muito confuso. Então, eu acho que é importante, principalmente se você está começando um lugar novo, que não tem tanta experiência, uma empresa que não tem tanta tradição, né, nessa área de dados, a primeira coisa é deixar bem claro esses conceitos aí, né? O Data Lake é essa camada de storage, você tem um ecossistema que é um conjunto de ferramentas que você usa em cima da sua camada de storage para fazer o processamento de dados, e outras pessoas também dão o nome aí desse ecossistema como plataforma de dados, que é o termo que eu prefiro chamar, que é um termo mais genérico, que faz mais sentido, né? Então, o Data Lake, na verdade, é parte da sua plataforma de dados. Eu acho que a plataforma de dados, eu gosto bastante desse termo, porque ele realmente alinha, né, com a estratégia de dados da empresa. Quando você fala que a empresa tem estratégia de dados,
plataforma de dados é aquele lugar que vai democratizar essa estratégia, que vai fazer a sua estratégia crescer e decolar, né? Eu gosto bastante desse termo aí. Então, quais são os princípios de uma boa arquitetura? Esses princípios aqui, que eu vou estar citando, né? E eu estou falando mais especificamente sobre o Data Lake, então, são princípios de uma boa arquitetura de um Data Lake, tá? Embora eles vão aplicar em qualquer outra arquitetura também, mas eu quero frisar isso aí. Tem diversos princípios que você pode colocar aqui que são importantes. Eu acho que, às vezes, alguns clientes você vai ter necessidade de diferentes princípios, mas eu acho que a maior parte, né, das empresas, a maior parte dos negócios, elas vão estar dentro desse triângulo aí. E o sweet spot, né, que é o melhor lugar que geralmente a empresa quer estar, né, que a maior parte dos projetos estão, é esse meio aqui, entre a simplicidade, a escalabilidade e a flexibilidade. Por que isso, galera? Porque você quer um projeto que seja simples, então, um projeto simples, você tem a vantagem que você não precisa de um time tão grande, tá? Você vai alavancar, principalmente recursos de nuvem, de cloud, da AWS, para serverless, eu adoro bastante aqui para poder entrar nesse princípio de arquitetura, você não precisa gerenciar muitos serviços, né? Então, o simples, ele é chave aqui, mas você não pode também ser tão simples que você não é escalável, né? Então, se você for simples demais e essa arquitetura não é escalável, para um data lake não funciona, porque um data lake você precisa ter terabytes, você pode ter até petabyte de dados. É muito difícil, é muito complicado, você até, muitas vezes, uma das dificuldades dos projetos data lake que a gente tem no princípio, que eu já tive em diversas empresas, é até mensurar, né, qual vai ser o crescimento dos seus dados, porque quando se fala em estratégia de dados, a gente está falando em aquisição também de novas fontes de dados, e essas fontes de dados elas podem ser aí bastante grandes. E a última coisa que você quer como arquiteto é falar, opa, agora a gente não consegue mais processar isso porque cresceu demais, né? Então, isso é uma preocupação. Então, a sua arquitetura tem que ser simples, mais escalável, e também não pode deixar de ser flexível, né? Você não pode deixar de ter uma arquitetura flexível porque sempre vai ter mudanças, né? Você sempre vai ter, conforme eu falei, diferentes requisitos que vão entrar. Uma plataforma de dados, você pensa nela alinhada com uma estratégia de dados, então, não quer dizer que a sua plataforma de dados, todos os seus casos de uso que você vai ter no começo vão ser os mesmos que você está processando ao longo da sua plataforma. Então, é necessário que exista alguma flexibilidade na sua arquitetura, na sua plataforma de dados também. Mas você também não seja você não quer que ela seja tão flexível que ela vai ser complicada, porque daí você tem que aumentar demais o seu time e daí fica difícil de entender. Então, eu acho que muitos dos projetos eles vão estar aqui nesse meio, tá? Essa é a minha opinião aí, essa é a minha experiência ao longo dos projetos. É claro que algumas empresas elas vão exigir mais flexibilidade, elas vão exigir mais escalabilidade. Alguns projetos, por exemplo, se for numa área governamental, a segurança pode entrar até um pilar nesses princípios de arquitetura, porque você às vezes, por exemplo, tem uma dificuldade em usar serviços serverless pelo fato de eles rodarem fora da sua conta, esse tipo de coisa. Mas, na maior parte dos projetos, eu diria que pelo menos 80% dos projetos que eu estive envolvido, esses 3 pilares são os principais. Eu sugiro para vocês dar uma olhada. E a gente eu vou estar repetindo isso ao longo da apresentação aqui, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai conseguir atingir isso e sem esquecer ser simples, escalável e flexível ao mesmo tempo, tá? Passando para a próxima. As camadas do Data Lake, tá? Nesse slide aqui é bastante frisar que aqui eu estou falando das principais camadas de um Data Lake, tá? Esse assunto aqui, a gente poderia ficar falando de 3 a 4 horas nele aqui, porque tem diversos componentes que que vão estar integrando a sua plataforma de dados, que vão estar fazendo parte desse ecossistema. Tem a parte de orquestração, que é Flow, que pode ser também o Jobs do AWS Glue. Então, tem diversos serviços que vão te auxiliar aí, também, por exemplo, na orquestração e em outras partes do seu Data Lake, né? Mas a gente vai estar focando nesses 3 pilares, e nas 3 principais camadas do Data Lake, que é o que eu quero passar hoje para vocês aqui nessa palestra, né? Então, a primeira é a camada de ingestão. Que é a camada de gestão, só um minuto, é a camada que vai receber os dados em seu formato bruto. A camada de gestão é a camada onde que você vai estar pegando todos os seus dados e vai estar jogando, salvando o S3, né?
Os dados, eles podem ser ingeridos tanto em batches, né? Então, você pode estar fazendo processamento em lotes, a cada 1 hora, a cada 2 horas, ou em tempo real. Então, assim, eu vejo cada vez mais isso aí no passado, eu diria 3 anos de agora, não era tão comum, mas atualmente é bastante comum, todo mundo quer fazer tempo real, cara. Todo mundo quer receber os dados e processar imediatamente. As empresas têm uma fome hoje, têm uma necessidade de verem as informações rapidamente e terem informação precisa com baixa latência, com bastante rapidez. Então, você também tem a camada de injeção em tempo real e, tipicamente, né, o que é normal, a gente vai receber esses dados e vai mandar direto para o Object Storage da mesma forma que foi recebido. E esse, inclusive, é um princípio importante do Data Lake, né? É você salvar na sua primeira bucket que você vai criar no seu S3 lá na bucket raw, né? Algumas outras arquiteturas, e você vai colocar diversos nomes aí nessa bucket, eu vejo as empresas usando. O mais comum que eu vejo é raw, ou então você pode chamar de bronze, tá? Que é essa primeira, que são os dados recebidos da camada de ingestão. Então, você salva todos os seus dados ali, é bastante importante manter eles no formato bruto, pelo fato de, se você tiver qualquer outro problema nas suas outras camadas, se você tem o dado bruto ali salvo na sua primeira bucket, é muito mais fácil de você se recuperar de erros, porque, teoricamente, você consegue fazer todo o processamento dos seus dados a partir dos dados raw, e aí você consegue chegar a um estado consistente no final, se acontecer qualquer outro problema e você tenha os dados raw. Se você apaga os dados raw, você corre esse risco aí de não conseguir chegar num estado consistente e perder aí parte dos seus dados, dependendo do problema que acontecer na sua plataforma de dados. Então, esse é um princípio bastante importante, é importante frisar aqui, e é por isso que a camada de gestão salva ali os dados no formato RAW. Quais são as fontes de dados típicas, tá? Que são utilizadas na camada de gestão? Da onde que estão vindo os dados, né? Da nossa camada de gestão? Pessoal, banco de dados relacional, muita gente aí já tira eles de letra aí, mas 90% das plataformas de dados que eu já trabalhei, né? 90% do que está hoje no mercado vai ter dados de banco de dados relacional. É o mais popular, todas as empresas têm uma fonte de dados relacional. Muito dificilmente você vai ter uma empresa que só tem um NoSQL. Por mais nova e inovadora que seja a empresa, dificilmente você não vai achar um banco de dados relacional. Então, o banco de dados relacional é uma das principais fontes, ou pelo menos uma fonte da sua plataforma de dados, tá? Então, por isso é muito importante dominar as ferramentas com as quais, e aí eu vou estar falando um pouquinho mais na frente dessas ferramentas, com as quais você consegue extrair dados de banco de dados relacional mais facilmente e ingerir na sua plataforma de dados. Então, uma fonte de dados bastante típica é a principal. Banco de dados NoSQL tem crescendo bastante, DynamoDB, MongoDB também é outro que vem aí no mercado crescendo bastante, DocumentDB, que é do AWS, que é a banco de dados de documentos do AWS. Essa também é uma fonte de dados também que vem crescendo, né? Que vem crescendo no ecossistema de uma plataforma de dados e que as empresas estão cada vez mais adotando. Então, à medida que está adotando, você, como engenheiro de dados, você tem que, trabalhando na camada de gestão, tem que aprender como extrair valor, como extrair os dados desses bancos de dados também. Sem sombra de dúvidas, é uma fonte de dados bastante típica também. Streaming de eventos também é bastante comum ver. Streaming de eventos. Dados de IoT, isso aí está crescendo bastante. Empresas que dependem de ler sensores de temperaturas, sensores instalados também em outros lugares, em campo. A gente vê bastante. Eu, por exemplo, trabalhei num projeto onde a gente fazia análise, né, de sensores que estavam plugados nos corpos de atletas. Então, jogador de futebol, por exemplo, jogador de basquete, né? Eles fazem o jogo ali todo com a fita, né, neles ali, e aqueles dados são enviados para nós, a gente recebia aqueles dados na plataforma de dados e fazia o processamento. Então, também é um tipo de dados uma fonte de dados bastante comum nas plataformas de dados, né? Web Services também é outra fonte de dados comum. Arquivos FTP, essa é bastante interessante, porque muita gente também já coloca como se isso é morto, né? Não existe mais. Mas FTP, é lógico que utilizando protocolos seguros aí do FTP, né, SFTP, e no AWS a gente vai ver que você tem opções até serverless de fazer isso aí, é muito comum. Então, empresas que têm parceiros, por exemplo, diferentes empresas, é muito comum você só trocar um arquivo por semana,
eu acho que se tem alguém aí na plateia que trabalhou na área bancária, deve ter visto bastante arquivo aí. Eu trabalhei na área de cobrança bancária, então você tinha os arquivos de KNAB, eu acredito que muito disso ainda é assim, né? A gente tem visto a inovação, mas algumas coisas em sistemas bancários ainda funcionam com arquivo ainda, né? Então, arquivos FTP ainda é bastante interessante e esses arquivos vão cair também na sua plataforma de dados via FTP. Ainda existe bastante isso aí, tá? Streaming de vídeos, e aí se estiver entrando em empresas aí que estão trabalhando mais com vídeos, né? Empresas que têm uma capacidade de processamento maior, como, por exemplo, se estiver trabalhando no Netflix, YouTube, né? Eles provavelmente estão salvando lá aqueles vídeos lá no S3, estão fazendo processamento desses vídeos também, né? Streaming de áudios e imagens, conforme eu falei, imagens é um caso de uso até bastante comum aí em diversas empresas, tá? Fazer análise de imagens, análises também de fotos ou de alguma imagem que você coletou aí no campo. Então, essas são as interfaces que a sua camada de ingestão vão estar puxando os dados, tá? Típicas. Podem ter outras também que eu não citei aqui, mas espero que eu tenha abordado aí as principais. Quais são os principais serviços que a gente emprega dentro da AWS na camada de gestão? O que é que eles fazem, tá? Como eu falei lá, o banco de dados relacional ainda é um dos principais caras aí nessa camada de gestão. O serviço que eu mais gosto para tirar dados do banco de dados na AWS, tá? É um serviço que eu acho bastante interessante. E, mesmo se você não tiver um banco de dados na AWS também, se tiver um banco de dados on-premise, ele é capaz de fazer isso. É o DMS, Database Migration Service. Se você não conhece, dá uma olhadinha nesse serviço, que ele é capaz de fazer, por exemplo, Change Data Capture, que é basicamente a leitura, né, dos logs de transações de um banco de dados e fazer a replicação do banco de dados, do seu banco de dados relacional. Por exemplo, MySQL, Postgres, Oracle SQL Server, se não me engano, Oracle e SQL Server, se não me engano. Ele vai fazer essa replicação quase que em tempo real, tá? Para o seu Data Lake e vai estar salvando esses dados no S3. Isso é super poderoso, galera, esse tipo de replicação que o DMS faz. Isso é uma mão na roda para você trazer dados rapidamente dos sistemas que estão rodando em produção, porque conforme eu falei, os sistemas de produção, geralmente, eles vão estar rodando num banco de dados relacional. Ele também tem a capacidade, tá, de se conectar a um MongoDB e alguns outros bancos de dados aí e salvar os seus dados no S3. Então, é um serviço que realmente compensa dar uma olhada, tá? Aqui Kinesis Streams, então, se você está recebendo eventos, né, se você tem um throughput bastante alto, o Kinesis é o que a gente chama na plataforma de dados de uma camada de storage rápido, de armazenamento rápido, né? Ele é bastante interessante, bastante utilizado na camada de ingestão também para receber esses eventos e para poder estar fazendo processamento rápido, né, desses dados. E ele é bastante utilizado também em conjunção com o Firehose, ou o Firehose sozinho também. O Firehose é um cara bastante chave aí, porque ele vai estar fazendo, né? Ele vai estar salvando esses arquivos diretamente no seu Data Lake, ele consegue fazer o armazenamento direto no S3. Então, o Firehose é um serviço que é muito mão na roda, né? Para a camada de ingestão da sua plataforma de dados. O Kafka, né? Que o Kafka também vai ter um papel similar com o Kinesis Stream, Firehose, e você também pode estar utilizando, e já tem um tempo que o AWS lançou, mas vocês não conhecem, tem o serviço hoje do Kafka gerenciado no AWS, que é bastante interessante também, tem suas vantagens e desvantagens em relação ao Kinesis lá, um pouco mais difícil de lidar, né? Mas é outra opção que você tem, né? Como eu falei de arquivos FTP, você tem um AWS Transfer Family, né? Que é um serviço do AWS, que você consegue fazer criar servidores de FTP serverless, né, na AWS, então você pode estar utilizando ele para as empresas que, por exemplo, são seus parceiros jogar arquivos lá dentro, deixar arquivos lá para você, e esses arquivos vão ser salvos aí no seu Object Storage. Então, é um serviço muito legal também, bacana para você estar incorporando, né, na sua camada de ingestão de dados. O AWS Glue, e aqui, esses são serviços que são bastante, todos esses 4 serviços que eu estou citando aqui, tá? São serviços bastante flexíveis, inclusive, né? E quando eu vou falar desse serviço aqui, o AWS Glue, o EMR e o Databricks, todos eles são baseados em Apache Spark, conforme falei, que é a de facto engine para processamento de dados, né? Lambda, pessoal, você vai ver o Lambda praticamente em todas as camadas, né, que a gente vai estar citando aqui, pelo fato de ser muito flexível, tá? Embora, quando usado no Data Lake, é bastante importante, né,
você tomar um cuidado com o Lambda por causa dos timeouts, né? O Lambda você tem que saber dividir a sua workload de forma que seja pequenos pacotes de processamento, né? Você não quer, por exemplo, que você cresça os seus dados, que você cresça a sua plataforma de dados, e aí você começa a estourar o timeout das suas funções lambdas. Então, é utilizado também na camada de ingestão para talvez receber stream de dados do Kinesis Stream, também é uma opção, né? Você pega aquele stream de dados do stream, faz algum processamento rápido, salva no S3, é uma opção também, mas que seja com cuidado. Os mais tradicionais, né, quando você precisa fazer um pequeno processamento, quando você precisa fazer ou uma conexão direta, né, num outro serviço, é o AWS Glue, o EMR, e a Databricks também é um parceiro da AWS, né, que não é um serviço nativo da AWS, mas você consegue instalar na sua conta AWS também. Vai estar rodando a Apache Spark, e hoje é a engine de Spark mais rápida no mercado. Então, você tem essas 3 opções. Eu gosto bastante do Glue também, tá, pessoal? Se você está olhando só serviços nativos da AWS, o Glue é bastante vantajoso em relação ao EMR, porque o Glue ele é um serviço serverless, então simples, né? Vai estar dentro daquele nossos 3 pilares ali, bastante simples, é poderoso também, você consegue fazer escalabilidade no Glue da mesma maneira que você faria no EMR, mas se você quer ser ainda mais flexível, porque o EMR tem mais flexibilidade ainda que o Glue, você pode, né, provisionar servidores e usar o EMR, que é uma opção também de utilização. Nos meus últimos projetos, eu tenho tendido mais a olhar para esses caras aqui, Glue e Databricks também, que você não tem tanta preocupação com servidores. A camada de processamento, tá, pessoal? Essa é a camada que é o coração do nosso Data Lake, né? Ela converte o dado armazenado na camada de gestão bruta, é um conjunto de dados estruturado, organizado, limpo, filtrado, enriquecido e comprimido. Então, faz bastante coisa. Por isso que eu estou falando. É o coração da nossa plataforma de dados. Ela ali é a massa pulsante. É aqui que a gente começa a chegar perto, né? E tirar valor nos nossos dados, né? Aqui na camada de processamento é que você vai fazer a aplicação da sua lógica de negócio, vai fazer suas validações e transformações. Por isso que é uma camada bastante importante, né? Essa camada, ela pode processar dados em tempo real. Outra forma de processar dados aqui é o que a gente chama de near real time, em inglês. Eu traduzi aqui para o quase tempo real. Isso aqui é interessante, porque de tempo real para quase tempo real, você vai ver que tem uma diferença grande com relação a custo, tá? Então, é bastante interessante olhar isso aí. Quase todas as empresas, quando você pergunta que precisa fazer processamento, eles vão falar, eu quero em tempo real, eu quero o mais rápido que puder. Isso aí é o que a gente encontra em campo. Mas na hora que você vai fazer o projeto, que você vai fazer uma avaliação, e você levanta os requisitos, muitas vezes você entende que o quase tempo real vai atender a maior parte das empresas, né? Se você tem um delay ali de 1 minuto, nem sempre é tão prejudicial para a empresa, né? Nem sempre eles precisam de um caju tão rápido, né? Finalmente, batches, né? Que é o tradicional, que a grande parte das empresas começaram. E aí, o tipo de processamento que você vai utilizar e como que você vai fazer o layout vai depender dessa arquitetura. Então, hoje a gente tem 3 grandes arquiteturas, disparado, o Lambda é o que a gente vê mais sendo utilizado no mercado, a gente vai falar um pouquinho disso, o Kappa e o Delta, né, que é a arquitetura onde você usa o Delta Lake, e que é um formato de história em ACID, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, que simplifica muito mais essas arquiteturas também. Mas isso aí é a nossa camada de processamento, tá? O que a gente usa na camada de processamento, tá, pessoal? O que a gente utiliza? De novo, né? A camada de processamento, o Spark é um componente que é um dos principais componentes do Data Lake na camada de processamento. É só Spark? Não, tem outras engines também, né? O Preston Engine, né, onde o Athena é utilizado. O Athena, ele não é um serviço tão interessante para estar na camada de processamento, porque ele é um serviço que é mais recomendado para ad hoc query, né, para queries que não sejam repetitivas, né, pelo fato do método de cobrança dele, porque o Athena ele cobra por dado escaneado, então geralmente ele não serve tão bem para a camada de processamento, por isso até que eu não coloquei ele aqui, tá? Mas serviços baseados em Apache Spark eles vão estar bastante aqui novamente na camada de processamento, como eu falei. Lambda também pode ser utilizado, tá, pessoal? Com muito cuidado, como eu falei, em projetos menores ou projetos que você tenha certeza que você vai conseguir dividir ali o seu payload em pacotes pequenos, tá?
Sem sombra de dúvida, Lambda não é tão utilizado quanto esses outros. E se você precisa real-time, você precisa de processamento de streaming, Kinesis Data Analytics, outra opção de camada de processamento também. É um engine do AWS, baseado em Flink, que faz processamento de dados em tempo real. Então, essa aqui é uma outra opção também, se você estiver trabalhando na camada de processamento do Data Lake, tá? E aí, por último, a camada que a gente chama de Serving Layer, né, em inglês, eu traduzi aqui como análise de dados ML BI, porque essa camada aí, pessoal, coloca diferentes nomes dela, tá? Eu achei que traduzindo Serving não ia ficar tão interessante, né? Mas essa é a camada que fornece mais valor, tá, galera? Em termos de dados. Ela é composta principalmente, né, de agregações de dados, de junções de tabela e informações que você buscou, né, da camada de processamento, né? Ela é principalmente utilizada por analistas de dados, então os analistas de dados é que vão estar fazendo as queries nessa camada, né? O cientista de dados e o analista de BI também vão estar utilizando essa camada. Os dados dessa camada, eles podem ser lidos diretamente do S3 ou carregados no banco de dados. É muito típico, é muito comum em arquiteturas você ver os dados dessa camada serem carregados em um data warehouse, né? Então, isso é bastante comum ainda. Essa é uma opção também. Mas o Athena, por exemplo, é um tipo de engine aqui que seria interessante nessa camada, né? Porque o Athena conseguiria fazer a leitura dos seus dados diretamente do S3 e aí você não tem essa necessidade de fazer o carregamento de dados em um data warehouse. O carregamento de dados num data warehouse, só para explicar aqui, pessoal, não é um bicho de sete cabeças, ele é bastante facilitado. Mas dentro dos nossos princípios de arquitetura lá, ele vai atrapalhar um pouco na simplicidade, né? Porque você tem que fazer mais uma carga, né, dos seus dados, você tem que fazer uma duplicação dos seus dados no data warehouse. Manter sincronizado pode te gerar um pouco de dificuldade, de complexidade. Então, é uma coisa que, a não ser que seja um requisito do projeto, eu geralmente tento evitar, justamente para não ter esse problema. Uma coisa legal, se você está trabalhando com Data Warehouse, se você tem algum valor já no Data Warehouse, por exemplo, o Redshift, ele evoluiu bastante em trabalhar com Data Lakes, né? Ele já está, por exemplo, utilizando ferramentas como Redshift Spectrum, que fazem queries, que deixa você fazer a query diretamente no Data Lake também, tá? Tem um modelo de preço bastante parecido com a Athena, né? E eu acho bastante interessante. Até por isso eu coloquei esses dois caras aqui no começo, porque o Athena, ele faz a query direto no Data Lake, ele também permite que suas ferramentas de BI conectem nele e faça a query no Data Lake. Então, se você usa QuickSight, Tableau e outras ferramentas para montar a visualização, você consegue conectar no Athena. O Redshift é outra opção. O EMR também é utilizado. Aí aqui o EMR talvez mais para um Data Scientist que vai estar fazendo os notebooks deles, né? Ferramentas como Databricks, de novo, que são parceiros da AWS, é outra opção, né? E as ferramentas aqui também de Machine Learning, né? SageMaker, né? O SageMaker ele vai estar, geralmente é bastante utilizado o SageMaker fazendo o treinamento de modelos com dados, tanto da camada de Serving Layer, né? Da camada de ML e AI que eu coloquei lá, ou da camada também, da segunda camada, que é a camada de processamento, né? E o QuickSight também, ele tem a opção de pegar os dados diretamente do S3, ou você pode estar utilizando o QuickSight se você precisar fazer um processamento maior, junto com o engine de processamento, tanto o Redshift como a Athena seria uma opção também. O EMR também, na verdade, se você quiser usar o Presto, né? Se você quiser usar algo parecido com a Athena também, com a engine de processamento do Athena, o EMR você tem a opção de usar o Presto, que a vantagem disso seria que você não pagaria sobre demanda, baseada em dados escaneados. Então, se você faz isso bastante frequentemente, talvez seja vantajoso para você usar o EMR, porque você pagaria só pela VM que foi alocada, né, em vez de ter que pagar pelo dado que foi escaneado. Então, para grande quantidade de dados, para processamentos que vão se repetir várias vezes, seria mais interessante. Alguns desafios do Data Lake, tá? Então, vamos aprender agora com o que já aconteceu de problema no Data Lake e por que a gente deve tomar cuidado, né? Um desafio muito grande, por ser bastante flexível, aí o problema da flexibilidade lá também, você coloca tudo no bucket, né? Os dados, às vezes, nem sempre é tão confiável, né? Então, muitas empresas começaram a montar Data Lake, começou a criar o que eles chamava de Data Swamp, em vez de Data Lake, que é, basicamente, traduzindo uma lama de dados, uma bagunça de dados, né? Qualidade dos dados é outro problema no Data Lake que fica bastante difícil, né, de garantir, porque os seus Data Lakes, o
o formato de arquivo lá que era utilizado, que é o Parquet, ele não tinha transações ACID, né, que já tinha em Data Warehouse, que o banco de dados já tinha há muito tempo. A performance não era tão interessante nos primeiros Data Lakes, não era muito interessante. Segurança também era um problema no Data Lake. Pelo fato de você estar utilizando só um arquivo, você não conseguia, por exemplo, fazer o travamento de uma linha só, de uma record só. Então, era um outro desafio também, tá? E aí, é o que começou a vir em 2019, as empresas aí de processamento de dados, tanto a AWS como a Databricks também, um grande incentivador aí do Lakehouse, né? Que é um novo paradigma para a Data Lake, né? Porque é a ideia de trazer para o Data Lake todas essas características que já existiam no Data Warehouse e fazer a junção desses dois caras e montar um ecossistema mais robusto, né? Justamente para chegar naqueles pontos que eu falei lá, naqueles problemas que a gente tinha e resolver eles, né? Então, você adiciona uma camada de armazenamento, e bastante importante utilizar storage baseado em Lakehouse, eu vou estar falando mais para frente as opções que você tem, porque isso vai adicionar suporte de transações ACID, né? Que é bastante importante para você ter garantia, né, de que você vai estar escrevendo bem. Governança, né, e garantia de enforcement de esquema, você ter certeza que o seu esquema, o seu layout da tabela de dados vai ser aquele, você não vai colocar dados que não podem entrar em algumas colunas. O suporte a processamento de streaming, tá? Isso é bastante interessante, igual eu falei no Data Lake, uma das grandes coisas que as empresas também procuravam é processamento de dados em tempo real. Então, você precisa também de um storage, de uma camada de storage que tenha essa capacidade, tá? Suporte para diferentes tipos de carga de trabalho. Então, a gente não quer adicionar isso tudo, né, e perder lá os nossos clientes lá de machine learning, nossos cientistas de dados, a utilizar o nosso Data Lake. Então, é bastante importante para isso. E também a gente quer trazer as personas, né, no mundo dos dados que tradicionalmente utilizava, por exemplo, Data Warehouse para o nosso Data Lake, já que a gente inclui essas características. Por isso que a gente fala também de suporte a BI quando a gente fala de Lakehouse, né? Então, só para entender um pouquinho, né? Então, no início, né, as plataformas de dados elas eram baseadas em Data Warehouse, né? Era o nosso primeiro dado, mas era só estruturada. Veio o Data Lake que resolveu esse problema. Então, você conseguia fazer o processamento de qualquer tipo de dados, né? E agora, em 2020, a gente está migrando para esse modelo novo que é o Lakehouse. E você vai ter essa camada de storage em cima, né? Que pode ser implementada com, por exemplo, o Delta Lake, é um formato que você pode utilizar. Tem uma Apache Root e também tem uma Apache Iceberg, que são formatos de arquivos abertos. Então, é open source e você consegue fazer aquelas garantias que eu falei ali atrás. Você consegue ter essa garantia e dar a confiabilidade para os seus dados. Dar a confiabilidade e a governabilidade, né? E trazer todas as pessoas a trabalhar numa plataforma unificada de dados. Por isso é bastante interessante. Alguns exemplos de arquitetura de Data Lake. E aqui, isso aqui não é para vocês pegarem e estar implementando isso. Aqui é uma coisa bastante simples, é uma coisa só para a gente discutir um pouco, só para vocês começarem a ter uma ideia aqui, tá? É lógico que a gente começa disso aqui e parte para outras coisas maiores, dependendo da necessidade, mas se eu fosse fazer uma aplicação bastante simples hoje de um Data Lake, por exemplo, que recebe dados de um banco de dados, essa seria uma arquitetura, um exemplo de arquitetura. Você vai ter o DMS, né? Pegando os seus dados aqui, eu poderia ter um SQL Server aqui do lado, um MySQL, um Postgres, né? O que é o meu banco de dados transacional. Ele vai estar fazendo a replicação via Change Data Capture para a minha bucket, né? E aqui eu posso ter um serviço baseado em Spark, né? Que vamos supor, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma arquitetura só baseada em serviço AWS, colocaria aqui, primariamente, o AWS Glue, por exemplo, né? Então, poderia estar usando aqui o AWS Glue, que é um serviço serverless bastante simples, fácil de usar. Ele faz o processamento, ele vai salvar aqui na sua segunda bucket, que é a sua camada de processamento. Depois, você vai fazer a leitura desses dados novamente, fazer joins, agregações de negócios que sejam necessárias fazer e salvar na sua última bucket aqui, tá? E aqui, por exemplo, é outro exemplo de arquitetura, né? Onde a gente vai estar por exemplo, adicionando streaming. Então, você vai ter a mesma arquitetura lá em cima. Isso aqui vai ser a arquitetura Lambda, tá? Onde você teria a mesma arquitetura aqui, mas aqui também eu adicionei o DMS, mandando dados para o Kinesis Streams. E você pode ter outro serviço, a parte Spark, baseado aqui, o AWS Glue. Em 2020, ele adicionou o processamento de streams também,
né, essa opção agora. E você pode ter o AWS, por exemplo, Glue, mandando dados para o Firehose, que depois vai salvar aqui na sua bucket, fazendo a junção dos dados aqui em quase real time, né, e mandando para um outro serviço, né, que depois vai ser utilizado por uma aplicação que vai montar um dashboard, alguma coisa nesse sentido. Aqui, como eu queria baixa latência, eu joguei um Elastic Cache, que é uma opção também para baixa latência, tá? E, finalmente, pessoal, eu queria começar um encerramento aqui dizendo que isso é só a ponta do iceberg. Se você está fazendo uma plataforma de dados, tem vários outros serviços que você tem que se preocupar, né? Eu falo aí da parte de orquestração. Se você quiser fazer uma lineagem dos seus dados, você tem que adicionar outros serviços também. Você geralmente tem um data catalog também, que o AWS Glue é uma opção para você, tanto o EMR também tem a opção para você também de criar o data catalog. Então, outro serviço que você pode trazer para a sua plataforma de dados, crawlers, né, para poder alimentar aquele data catalog. Então, tem várias opções de serviço que você vai ter que introduzir naquele ecossistema. O maior conselho que eu dou sempre não deixe de explorar todos os serviços, as opções que você tem, né? Olhem todas, mas não esqueça de ser simples, escalável e flexível. Então, muitas vezes, né, não é o serviço mais ideal para aquela área, mas se você vai introduzir um novo serviço, uma nova complexidade, às vezes é melhor um pouco você trabalhar com um serviço que já faz uma performance ou numa situação quase igual, porque você mantém a mesma interface do usuário. Então, você não traz mais uma coisa para confundir a cabeça dos seus usuários. Então, eu sempre penso nisso também. A gente lembrar que do outro lado são pessoas também, né? Então, a pessoa, embora muitos desses serviços usam SQL, mas tem outras interfaces, tem algumas particularidades de cada serviço, que você não quer também que o pessoal da sua empresa, o pessoal que utiliza, os seus usuários da sua plataforma de dados, percam tempo com isso, né? Porque, no final, o mais importante é resolver o seu business case, é resolver as necessidades do negócio da sua empresa. Então, se baseie naqueles pilares, olhe todas as ferramentas e tome a decisão baseada nisso. Esse é o maior conselho que eu daria aí. E, sem sombra de dúvida, se você está montando a plataforma de dados, você vai ter outros desafios aí pela frente, tá? Vou deixar aberto aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Opa, eu vou ter uma pergunta minha, tá? Hoje, qual que é o critério que você usa para usar a AWS Glue e, por exemplo, a gente pode usar a AWS Glue e EMR para várias coisas, mas aonde exatamente você usa a AWS Glue e aonde exatamente você usa o EMR hoje? Geralmente o que pega, assim, na minha experiência, tá, com as empresas, tá? Segurança é a primeira coisa, né? Então, às vezes, o AWS, o EMR, ele tem uma vantagem que os servidores estão rodando dentro da sua conta, né? O AWS Glue, ele é um serviço totalmente gerenciado, que ele roda um pedaço da infraestrutura que, teoricamente, é fora da sua conta AWS. Então, esse é um detalhezinho que algumas empresas, né, que têm certificações RIPA, né, que têm necessidades diferentes, podem, sim, questionar, né? Então, esse é um dos detalhes, né? Outros detalhes também, custo, tá? O AWS Glue, você tem uma vantagem dele ser totalmente gerenciado, mas, em contrapartida, ele tem um custo um pouco maior. Então, algumas empresas vão estar preferindo o EMR. E, por exemplo, um terceiro pilar que eu olharia também é se você precisa de outro serviço que não seja o Spark, porque o EMR ele é um ecossistema Hadoop, né, dentro da AWS. Então, você tem outras vantagens também. Se você precisar, por exemplo, um HDFS, o EMR ele tem um HDFS disponível lá, e o Glue não tem. Então, eu olho alguns desses pilares aí, mas é lógico que cada caso é um caso. Se for de cara, assim, se eu não tiver nenhum desses problemas, eu vou direto com o Glue. Eu acho mais fácil, né? Mas sempre tem que avaliar o que a empresa está disposta a pagar também com relação ao custo. E é um custo que você perde um pouco na infraestrutura, mas você também ganha em pessoal, porque você também não tem tanto de administração que o EMR tem, né? Eu acho até vantajoso isso aí. No final, parece que o custo é maior, mas eu acho que é menor. Tá bom, show de bola. Não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço pela sua apresentação, viu? Excelente apresentação, gostei demais. Quer deixar algum contato, algum recado? De novo, meus dados estão aqui. Se alguém tiver alguma pergunta depois, não tem problema nenhum, chega no LinkedIn lá e me manda uma mensagem. Meu canal do YouTube tem mais coisa, eu falo lá, não só da parte de dados que eu trabalho mais, mas falo também de outras áreas do AWS também, então dá uma olhadinha lá, né? E tem meu blog também, onde eu coloco algumas coisas. E, finalmente, meu contato no LinkedIn, de novo, aqui embaixo. E
Pessoal, muito obrigado de novo vocês aí por darem essa oportunidade para a gente. E estou aberto aí para qualquer pessoa da community. Excelente. Estou assistindo também outras palestras. Estou gostando bastante. Obrigado a todos. Show de bola. A gente que agradece aí sua presença. Valeu, Alexandre. Valeu.